Olá, eu sou Renato Meca e eu ajudo pessoas comuns a superarem os seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos. Essa live de hoje faz parte de uma sequência de aquecimento para a Masterclass de Superação, que vai ser uma super aula sobre superação de qualquer tipo de problema que eu vou fazer no dia 2 de julho às 8 horas da noite. Anota essa data aí, separa o seu horário, porque vai ser um mega evento, uma super aula que eu vou te ensinar como superar qualquer tipo de problema ou qualquer fase difícil. E até digo mais, né? Não há nada tão bom que não possa ser melhorado, que não possa ser melhor ainda, tá? Então, para isso, todos os dias, às 11 horas da manhã, como hoje, e às 8 horas da noite, acontece uma live preparatória para finalmente chegarmos à Masterclass de Superação. Vai ser uma maratona de aquecimento para a Masterclass de Superação, né? E essa maratona de aquecimento é muito importante porque prepara a gente como um alongamento, um aquecimento mesmo, te prepara para um bom exercício, né, para um resultado bom no seu exercício. Essa maratona é um aquecimento porque prepara a gente sobre alguns conceitos para a gente chegar na Masterclass de Superação no dia 2, onde eu vou te ensinar passo a passo que me ajuda até hoje e me ajudou a superar todas as dificuldades que passei e que também já ajudou a muitas pessoas a superarem os seus problemas, sejam eles quais forem, grandes ou pequenos. E problemas grandes ou problemas pequenos, cada um conceitua o seu da forma que lhe incomoda. Então, problemas todo mundo tem. O que eu quero te mostrar é que não é fácil, mas há uma forma possível de todos eles serem superados, tá? E até mesmo por isso, como forma de aquecimento, eu quero que você entenda alguns conceitos que vão esclarecer, né, as suas dúvidas e te preparar para esse assunto. E no episódio de hoje, eu vou discutir 3 pontos conceituais, né, importantes, relevantes, sobre um desafio, na verdade, né, nessa série que eu falo sobre atalhos e desafios para a superação. Hoje eu vou falar sobre um desafio muito importante, que é aquilo que atrapalha o seu processo de superação, que é aquilo que te deixa mais longe de superar qualquer processo que seja. Tá? Então, no episódio de hoje, eu vou falar sobre procrastinação, que é algo que te deixa com total certeza muito mais longe ou com muito mais dificuldade de superar os seus problemas. A superação é um poder, olha só. Eu sempre falo isso, tá? Superar alguma coisa é um poder, mas precisa ser trabalhada, construída, passo a passo, todos os dias. Mas quando você procrastina, ou seja, deixa sempre para depois alguma coisa, o seu foco, o seu objetivo ficam mais distantes. E tudo aquilo que você precisa superar pode até parecer impossível. E eu digo de novo, se é possível, a gente tem que fazer isso acontecer da melhor forma possível. Aí eu estou aqui para te mostrar que, além disso ser possível, eu vou te mostrar como isso pode ser feito. O primeiro ponto importante que eu quero conversar hoje, que eu preciso esclarecer, eu preciso te explicar e conceituar o que é procrastinação. Depois disso, eu vou te falar e vou te mostrar como isso influencia, como atrapalha e retarda o processo de superação, seja qual problema isso for. Tá? E depois eu vou te dizer, né, vou te mostrar também o porquê eu tenho tanta segurança e tanta autoridade para falar sobre como isso, né, atrapalha realmente, como isso é um obstáculo realmente para que a gente supere os nossos problemas. Tá? Eu vou te ensinar tudo isso com mais detalhes na Masterclass de Superação do dia 2 de julho. Hoje a gente está aquecendo, lembra? E hoje eu vou te mostrar todas as chances e oportunidades que eu tive, né, para procrastinar tudo na minha vida. Tudo o que eu precisava fazer e como eu percebi que esse era um problema gigante no meu processo de superação, no meu modo de ver. Tá? Antes da gente prosseguir aí, o pessoal que está chegando agora, aperta o aviãozinho aí e indica aí para os seus amigos, convida o pessoal todo para essa live. Aperta o coraçãozinho.
E para o pessoal que já está escutando a gente aí, eu queria pedir para que fizesse as inscrições para essa Masterclass de superação do dia 2, porque assim você garante a sua vaga e não perde tempo com isso, tá? O link está na bio aqui do meu Instagram, é só clicar lá, rapidinho, faz a tua inscrição e deixa tudo pronto já. Garante a tua vaga. Para quem quiser um pouco mais de conteúdo, eu quero te convidar também para fazer parte do meu canal do Telegram. É só entrar lá no Telegram e procurar por @superando qualquer problema. Lá a gente conversa mais a fundo sobre isso. Vamos lá então, ó. É isso aí. Antes de falarmos sobre como procrastinação é um dos obstáculos que te atrapalha no processo de superação de qualquer problema que seja, a gente precisa conceituar, né? Definir o que é procrastinação. Procrastinação, ao pé da letra, é o ato ou efeito de adiamento de alguma coisa, de demora para se realizar alguma coisa, delonga, deixar para depois o que se deve fazer agora. É o famoso depois eu faço. Quem diz sempre que depois eu faço é um procrastinador nato, né? Então vamos a hoje aí, ó. Hashtag superar transforma e hashtag não a procrastinação. É isso aí. Então quando a gente fala sobre protelar, sobre adiar uma ação, para a pessoa que procrastina, isso resulta em estresse, sensação de culpa. Vai vendo se alguma dessas você já sentiu alguma vez ou se você sente isso com frequência. Lembra da nossa agenda secreta do poder? Tá? Abre ela agora e anota aí algumas coisas. Seja sincero e íntegro com você sempre, tá? E anota aí algumas coisas que eu vou dizer agora, se você realmente sente isso com frequência ou mesmo que seja de vez em quando, tá? Então, quem procrastina com frequência, talvez não se dê conta de que é um procrastinador nato, mas sente muito disso que eu vou falar agora. Quem passa aí por muito estresse pelas atividades realizadas, quem sofre uma sensação de culpa por não ter realizado alguma coisa, quem tem irritabilidade frequente, né, nas suas atividades diárias, desconforto emocional. E olha só, um desconforto emocional é aquela parte que te deixa, aquela vozinha lá no fundo que te deixa falando aquilo que você tem que fazer e você, na verdade, fica empurrando ela lá para o fundo e protelando tudo que deve ser feito. Isso gera vergonha, às vezes, em cima das atitudes e atividades a serem realizadas. E, com certeza, perda de produtividade. Por não cumprir, né, com as suas responsabilidades e compromissos, por adiar aquilo que deve ser feito agora, naquela hora, ou na hora determinada para que seja feito. Então, procrastinar é simplesmente o ato de adiar o cumprimento de uma tarefa que precisa ser realizada. Olha só, pode ser de uma forma consciente ou até mesmo inconsciente. Lembra do treinamento mental que eu falo tanto? Eu vou chegar lá já, tá? Vou te dar uma dica prática para a gente trabalhar com tudo isso, tá? Então, de uma forma consciente ou até mesmo inconsciente, para os procrastinadores natos, eles começam a empurrar a atividade, né? Protelando atividades que devem ser feitas para uma outra hora, ou até mesmo substituindo o que deve ser feito por outra atividade sem importância, ou até mesmo menos importante do que o que deve ser feito, mas com mais prazer, né? Então você tem alguma coisa prazerosa que te tira do caminho do que deve ser feito. Olha só, anota aí, tá? Se você percebeu nisso. Às vezes eu tenho algumas atividades para fazer numa ordem de prioridade e você resolve fazer a que te dá mais prazer, simplesmente deixando alguma muito mais importante ou outras atividades que devem ser feitas para depois. E geralmente nunca são realizadas, nunca são terminadas ou sequer começadas, né?
E isso, na verdade, é um grande obstáculo para a superação de qualquer problema. Porque se você tem um problema ou se você tem algo a superar para tornar a sua vida melhor, você deve focar naquilo ao invés de fazer outras coisas que te deem mais prazeres. Tá? Olha só, um exemplo nato disso. Se você precisa, por exemplo, arrumar o seu quarto, se a minha filha estiver me escutando aí agora, essa é para você, Chuchu. Olha só, se você precisa arrumar o seu quarto com urgência, tá muito bagunçado, mas em vez disso, você vai lá e assiste um filme, ou responde e-mails, ou fica no aplicativo de conversa, você está procrastinando aquilo que deve ser feito. Você está usando, na verdade, um artifício que deveria ser uma forma de recompensa para você não procrastinar. Então, dessa forma, você está se recompensando antes do que deve ser feito. Isso funciona de uma forma negativa, porque essa recompensa deve funcionar depois de que você executa aquilo que deve ser feito. Olha só, então se você não procrastinar e arrumar o seu quarto, como recompensa você pode ver o filme depois. O problema todo é quando você põe a recompensa na frente e aí você tem a recompensa e acaba procrastinando a sua atividade. Cuidado com isso, anota isso que eu vou falar agora. Você está se recompensando por procrastinar. Isso é um erro muito grande, um erro muito grave e uma coisa que você deve listar agora aí no seu caderninho de recompensas e evitar ao máximo. Tá? Você está se dando uma recompensa por não fazer aquilo que deve ser feito e você tem que fazer isso ao contrário. As recompensas vêm depois da atividade executada. Então, procrastinar é extremamente prejudicial para quem quer ser eficiente, tá? E atua diretamente ligado à produtividade de qualquer pessoa em qualquer campo de atividade. Então, seja profissional, seja pessoal, familiar, tá? Se você procrastinar, isso vai limitar ou vai diminuir muito a sua produtividade naquilo que você realmente deveria focar, tá? E cuidado com, os presentes depois, eu diria assim, com as recompensas que você tem que ter depois de cada atividade e não antes. Não treina o seu cérebro que primeiro são as recompensas e depois o trabalho. Vamos inverter isso, tá? Eu vou te ensinar como fazer isso. E também, olha só, como eu sempre digo, é muito importante a gente definir o que não é procrastinação. Porque quando a gente define o que é procrastinar, a gente abre o leque. Então a gente já sabe o que é procrastinar. Deixar para depois uma atividade importante. E o que não é procrastinar? Para a gente definitivamente liquidar com esse conceito e realmente focar naquilo que deve ser executado, tá? No que deve ser entendido sobre procrastinação. Então segura essa, A simples troca de uma atividade por outra, anota isso, desde que sejam prioridades a serem executadas e importantes, tá? E não atividades de recompensa, como eu disse, ou de lazer, ou simplesmente qualquer outro tipo de atividade que não seja... Espasmos, gente, tá difícil. Ou qualquer outro tipo de atividade que não seja conceitual naquela hora, tá? Você está procrastinando. Mas se você trocar essa atividade por outra atividade de importância igual, aí isso não é procrastinação, porque você está priorizando as atividades que devem ser executadas. Então, de repente, se você tiver uma atividade, listou uma atividade para hoje, e essa atividade tem que ser adiada um pouquinho, porque você precisa colocar outra no lugar de extrema importância, tudo bem, isso não é procrastinação. Você simplesmente está reorganizando o seu horário para poder realizar todas as atividades numa ordem de importância, tá? Procrastinação, então, fica para as premiações, as recompensas que eu digo tanto. Quando você faz aquilo que é bom, mas não tão relevante em cima do que deve ser feito. Tá? Entendido disso? Tá?
E olha só, o segundo ponto, eu quero te mostrar como a procrastinação influencia, atrapalha, né, e retarda o seu processo de superação. A grande questão da procrastinação é que ela acaba sendo gerada primeiramente de uma forma inconsciente e depois se torna um hábito, acontecendo de uma forma consciente. Eu diria assim que o processo todo, você começa a procrastinar, sempre deixar para depois aquilo que deve fazer agora. E isso você treina o seu cérebro a sempre empurrar para depois o que você tem que fazer naquela hora. Esse treinamento do cérebro é muito perigoso e não é sadio. Deixar para depois o que se deve fazer agora, eu costumo dizer assim, que às vezes a gente lembra de alguma coisa que deveria ter feito há um mês atrás, há um ano atrás, ou ainda há alguns anos atrás. E a gente fala assim, poxa, mas se eu tivesse feito isso há 3 anos atrás, hoje eu estaria diferente. E a pergunta é, por que não fez? Você já se deu conta que você é um procrastinador nato? E às vezes não se deu conta disso ainda? Está se dando conta agora disso? Calma que eu chego lá, vou te dar uma dica prática como não procrastinar, tá? Já já. E eu digo mais ainda que isso aí é independente da faixa etária, dependendo da idade que a pessoa tenha. Eu digo que até os adolescentes, né? Eu tenho uma filha adolescente. A adolescência é a fase da vida da procrastinação, né? A gente sempre empurra para depois, porque é exatamente aquela troca, né? Da fase de infância para uma fase adulta, de responsabilidades. Então, as broncas diminuem, a responsabilidade aumenta e a procrastinação para as coisas que ela tem que fazer aumentam bastante. E é nessa fase que ela aprende muito também, que a gente aprendeu muito também, tá? Então a gente pode ver que esses obstáculos também são efetivos e funcionam muito bem, eu diria, né, de uma forma ruim, na saúde, nos relacionamentos, tanto no pessoal quanto profissional, no futuro. Ser um procrastinador só vai te atrapalhar. Escreve aí, ó, procrastinar me atrapalha. Anota isso e deixa lá, porque é uma coisa que você tem que ter na cabeça toda vez que você estiver inventando uma desculpa para deixar alguma coisa para depois. Tá? E de forma geral, o cérebro humano, né, se rende, ele se submete à procrastinação porque tem preferência pela recompensa imediata. Por isso, tende a lutar contra a não realizar, né, as tarefas que prometem vantagens futuras em troca de esforço no presente. É aquela história, todo mundo vê uma foto ou um quadro e quer ver o quadro pendurado na parede, mas ninguém pensa pelo processo ou como aquilo deve ser executado da melhor forma possível. Então as pessoas às vezes acham que ela querer aquele quadro na parede é só ela querer que o quadro vai aparecer pendurado na parede. E procrastinam talvez o processo todo até que aquele quadro chegue na parede. Tá? E há quem diga aí até que a procrastinação tem influência em fatores genéticos. Mas na verdade, ao meu modo de ver, a procrastinação depende muito mais de hábitos desencadeados, né, ao longo da nossa vida, de uma forma muito mais repetida e com uma frequência muito alta. E que acabam combinando aí, né, na personalidade da pessoa, que de uma forma geral é prejudicial. Porque quanto mais você procrastina, mais você vê aquilo funcionar, mais você diz para o teu cérebro que aquele caminho é bom e mais problemas você acarreta aí, você junta para a sua vida. É ou não é? Então, quem já descobriu aí que é um procrastinador, levanta o dedão aí. Gatilho mental da participação. Perguntas? Procrastinar chega a ser um vício? Olha só, a gente fala sobre hábitos, tá? Vício talvez seja você se vicie em arrumar alguma desculpa para aquilo que você deveria fazer. O problema é que eu falo de superação. Superação para que você tenha sempre o dia de amanhã melhor do que o de hoje. Tá?
Então, quando você procrastina algumas coisas, pode ser considerado como um vício? Cuidado, porque vícios podem ser positivos ou negativos, mas te atrapalham também. Agora, pensa de uma outra forma, pensa por um hábito. Se você tem esse hábito de procrastinar, isso já está criando esse vício e vai te atrapalhar da primeira procrastinação até isso ficar maior, mais abrangente, e aí isso fica intrínseco e subconsciente, porque você vai procrastinar sem mesmo saber o porquê está procrastinando. Às vezes a gente fala muito, eu chego lá, mas eu vou falar da recompensa. Então olha só, você faz uma atividade e tem uma recompensa depois por ter feito essa atividade. O que as pessoas fazem? Querem a recompensa antes da atividade. E aí o processo começa a se desenvolver com tanta frequência, se torna um hábito, e aí sim eu acredito que possa ser um vício, porque a pessoa começa a procrastinar sem nem precisar de uma recompensa. Então, mesmo sem a recompensa, ela só deixa para depois, porque ela já está acostumada a fazer aquilo. Então ela prefere deixar tudo para depois, ao invés de fazer o que tem que ser feito agora. Ah, como eu dei o exemplo aí de quem precisa arrumar o quarto. E digo mais, se aquele quarto não tivesse sido bagunçado, tivesse sempre em ordem, não precisaria ser arrumado com tanta frequência assim, ou com tanta pressa assim. Tá? Então, às vezes, procrastina alguma coisa, aquilo que não deveria nem estar lá. Tá? A gente chega lá, tá? Deixa eu só te falar antes, primeiro, o porquê eu falo isso com tanta autoridade, com tanta certeza de que procrastinar vai te atrapalhar. E nessa série que a gente discute aí sobre atalhos e obstáculos para a superação, a procrastinação é um baita de um obstáculo e vai te atrapalhar, e digo mais, ela vai não só te atrapalhar, mas te tirar do processo de superação. Talvez você tenha alguma coisa a ser superada, tá? Um problema grande ou pequeno, como eu sempre digo, e que nunca vai ser superado porque você está se programando, ou já está programado, a procrastinar essa superação, e uma hora isso acontece, tá? E nada cai no nosso colo dessa forma. Pensa sempre assim, tá? Isso aconteceu comigo com muita frequência e muita força no processo de vida. E desencadeou, acabou acontecendo até com muito mais força, e eu já tinha um entendimento sobre isso na época do meu acidente, que é o que eu vivo hoje. Né? E todo mundo briga comigo, né? E me diz que eu sou um anti-procrastinação. Ah, é ou não é? É o famoso toque, né? Pessoas que gostam de tudo certo na hora. Tá? Mas olha só, quando eu era criança ainda, né, fazia lá os primeiros anos de escola, eu já aprendi, porque eu sempre tive aquela necessidade, quando a gente começa a fazer prova, né? Quem nunca teve problema com prova aí na pré-escola? E eu tinha muita dificuldade em procrastinar o dia de estudar e acabava estudando na véspera da prova. E o resultado era sempre decepção na prova. Tá? Eu ia mal na prova, não conseguia estudar, nem me concentrar um dia antes para estudar. E isso, desde criança, eu comecei nem sabia o que era procrastinação ainda. Então eu falava assim, poxa, eu preciso começar a estudar 10 dias antes. E foi isso que eu fiz. 10 dias antes eu começava a me preparar, a ler, a estudar. E aí isso me trazia muita tranquilidade, muita paz. Lembra do que eu disse lá no começo? De pessoas que têm irritabilidade, passam por momentos difíceis porque procrastinam. Então eu chegava 1 ou 2 dias antes da prova, eu só revisava tudo aquilo que eu tinha estudado já, começado 10 dias antes, e isso me trazia mais segurança, me trazia mais certeza, e com certeza muito mais paz, muito mais calma. E eu comecei a ir bem nas provas. Depois disso, isso já foi eu me ensinando sem nem mesmo saber o que eu precisava aprender. Olha só. E depois eu fui para a faculdade e levei isso para a vida. Sempre estudava antes, eu tentava estudar já a matéria do dia, fazer um super resumo, para depois eu só retomar aquilo. E foi um processo que foi desencadeado a partir da necessidade. E olha só, guarda essa, tá? Depois, como profissional, eu comecei a dar aulas de ginástica. E para dar aula de ginástica, a gente tem que estudar coreografia, entre vários fatores, né?
de execução, tem que treinar a parte física, tem que treinar a comunicação, tem que treinar tudo o que precisa para uma aula de ginástica ser bem qualificada. E de novo, a procrastinação só me atrapalhava. Eu precisava de uma fase de preparação para poder decorar toda a coreografia, depois para preparar toda a dramatização, para preparar toda a forma de explicação, de entrega daquele material. Então, de novo, procrastinar não era uma opção, só me atrapalhava. Era um obstáculo naquilo que eu devia fazer. E comecei a me superar muito, de uma forma bem positiva, e até me destacar no mercado de trabalho por causa disso. Eu tinha tudo pronto, e cheguei lá na Ásia para trabalhar. E o contato que eu tive com os outros professores de lá era de procrastinação total, porque a gente chegava para poder lançar a aula, talvez alguns dias ou uma semana antes da aula ser lançada, e ninguém sabia ainda como era a aula, ou como era a coreografia, não tinha estudado. Eles tinham deixado para depois e não sabiam como tinha que ser feito. Olha só, e esse trabalho de não procrastinação foi tão eficiente que mudou a mentalidade de muita gente lá. Então eu sei que isso funciona. E hoje eu vivo disso. Todo mundo diz que eu tenho toque por organização, né? Eu gosto das minhas coisas todas muito bem arrumadas, bem detalhadas no lugar certo sempre. Tem gente me olhando aqui já. E porque é uma forma de não procrastinar. Primeiro, quando eu preciso de alguma coisa, vai estar no lugar dela, sempre. Não vai estar em outro lugar, porque eu deixei lá para arrumar depois, e aí depois não deu tempo, e eu acabei não arrumando, e acabou se perdendo. Olha quanto problema a gente cria procrastinando uma coisa que deve ser feita na hora, né? Eu digo até muito assim que pessoas me chamam de ter, me conceituam aí por ter toque, querer tudo arrumado, mas o exemplo bom de família disso é da minha avó, né? A minha avó é extremamente, tem 95 anos, vai fazer agora o mês que vem, 95 anos e é extremamente organizada, ao ponto de falar assim, preciso de uma vela, tá na segunda gaveta do canto direito embaixo. É assim que é, porque ela pôs lá, então não tem essa perda de informações ou até dificuldade de encontrar alguma coisa, simplesmente porque em vez de deixar para depois, para colocar no lugar, sempre está no mesmo lugar. Tá? Esse é o fundamento e é por isso que eu sei que isso funciona, eu vivo isso e essa é a maior prova disso tudo. Tá? E dessa forma eu consigo ajudar pessoas a superarem os seus problemas. Como eu sempre digo, né? Sejam eles quais forem, grandes ou pequenos, simplesmente através do meu exemplo e de tudo aquilo que eu já vivi, eu consigo montar um esquema prático para que você possa entender e encarar os seus problemas da melhor forma possível. Tá? Escreve aí, hashtag não procrastinação. Escreve no seu caderninho, na sua agenda secreta, escreve aí assim, não vou procrastinar nunca mais. Isso aí você deve escrever num papel e colocar na porta do guarda-roupa, no espelho do banheiro, e ler aquilo, repetir aquilo várias vezes para você mesmo. Tá? E sempre que você pensar, isso eu faço depois, vai lembrar de mim. Vai vir essa imagem aqui na cabeça agora, assim, o Renato pediu para eu não procrastinar, porque eu vou me ver melhor desse jeito. Eu vou viver melhor desse jeito. Os meus dias serão melhores desse jeito. Tá? É isso aí, Vai lá, Belhô. Não procrastinação. Legal. Então, para que isso fique mais claro, eu vou te explicar o jeito errado, olha só, de que algumas pessoas fazem, tá? E alguns desses erros, eu preciso agora que você se concentre com você mesmo, porque alguns desses erros você pode perceber que comete sem perceber. E você vai perceber agora que os comete quando eu vou dizer, tá? Então seja sincero com você, se autoavalie, procure em você sempre a resposta do problema. Lembra como eu falo que o problema é a solução? Então se você tem algum problema e já identificou que isso é a procrastinação, agora é hora da gente resolver. Então a forma errada, olha só, é deixar as coisas fora de lugar, como eu disse, né? Para voltar a arrumar depois. Né? Além de ser uma perda de tempo, é uma demonstração prática de procrastinação.
Então, de repente, se você estiver por aí, ó, estiver no trabalho, dá uma olhada na sua mesa, como é que tá? Tá organizado ou não? Quem estiver em casa, dá uma olhada aí como é que estão as coisas, o quarto. Tá arrumado ou não? Tá meu quarto arrumado aqui ou não, Lari? Tá. Procrastinadora nata. Outra coisa, olha só. Simplesmente inventar uma desculpa para que aquilo que você não quer fazer, tá? Mas que já tem a intenção de não executar tal uma atividade. Então simplesmente você não quer fazer alguma coisa e deixa para depois. Ah, depois eu faço, tá bom, depois eu faço. Isso vai te fazer mal, tá? E tá treinando o seu cérebro sempre pro deixa para depois. Olha só, o não é uma palavra poderosa. Então se você não quer fazer e tudo bem com aquilo, mas simplesmente diga, não, eu não quero fazer, eu não vou fazer e risque das suas atividades. Tá? Tenha essa autoridade sobre os seus atos, tá? Ao invés de simplesmente, depois eu faço, uma outra hora eu faço, eu preciso fazer, mas eu não fiz, isso vai te amargurando, tá? Então, para ficar livre daquilo, ao invés de procrastinar, diga não. Tá? Hashtag não liberta. Hoje é o dia das hashtags, né? Hashtag a palavra não liberta. Olha só, escreve aí no seu caderno. Tudo bem se você não quiser fazer alguma coisa. As pessoas vão te criticar? Não se preocupe com as pessoas, se preocupe com você. Tá? O mais importante é que você se desenvolva de dentro para fora. Lembra com o que eu sempre digo que é sobre se importar? Eu quero te ensinar uma forma de superar todos os seus problemas e ter uma vida melhor, mais feliz, mais alegre, mais contente. Faz sentido? E olha só, em contrapartida a tudo isso, o jeito certo, né, ou o melhor jeito de superação de qualquer problema que seja, é começar a prestar atenção naquilo que você põe na sua cabeça, naquilo que você acredita, naquilo que você atrai para si mesmo, ao invés de procrastinar e deixar para depois todas as coisas. Como eu disse agora, se você não tem intenção de fazer aquilo, ou se você não quer fazer aquilo, diga não. E tá tudo certo. Tudo bem se você não quiser fazer. Desde que aquilo não te prejudique, né, no futuro, ou não te traga maiores problemas, enfim, tá? Mas tudo bem. Simplesmente outra pessoa vai fazer, ou peça para que outra pessoa execute, enfim, tá? Mas não se treine a procrastinar. Então você tem que, o que funciona no meu modo de ver, tá? Listar as tarefas para o dia seguinte. Pega uma lista, a gente chama de to-do list, né? Uma lista de coisas para fazer no outro dia. É ou não? E mantenha o foco em cada uma dessas atividades que você listar lá. Tá? Faz uma lista por importância. O que eu devo fazer? A, B, C, D. E não modifique a ordem disso. Não coloque outras atividades onde elas não têm que estar lá. Tá? Principalmente se for alguma atividade de prazer que te tire do foco daquilo que deve ser feito. Tá? Não comece essa outra atividade se você ainda não terminou a que você deve ser feito. Deve ser... Espasmo de novo, gente. Então nunca comece outra atividade, seja ela qual for, tá? Sem que você tenha terminado aquela que você listou. Tá? Se você já começou, termine. E de novo, se você talvez tenha outra atividade importante e interromper aquela atividade para executar outra importante na hora e voltar para aquela atividade, isso não é procrastinação, tá? Mas simplesmente parar de fazer aquilo e procurar um filme ou comida ou sei lá. As pessoas estão trabalhando muito em casa hoje, né? E a geladeira é o inimigo número 1 do escritório, não é? Então tomem cuidado com isso, tá? Para colocar alguma coisa prazerosa no lugar daquilo que você deve fazer. Isso é procrastinação, tá? E mantenha as suas coisas, os seus pertences, os seus objetos, todos organizados, para não perder tempo deixando para organizar tudo depois. É ou não é? Se você tem que organizar as coisas, faz isso agora. Ou então, se você usa alguma coisa, já devolva aquilo no lugar e mantenha aquilo organizado sempre. Você está treinando o seu cérebro a não procrastinar e não vai ter problema com isso depois. Tá?
Uma vez, a minha filha disse, né, que a mãe dela estava brigando com ela porque queria que ela arrumasse o quarto, mas que o quarto estava arrumado. E aí eu disse assim, filha, mas o quarto está arrumado do seu jeito ou do jeito da sua mãe? E essa foi a resposta, né? Porque para ela era muito mais fácil deixar tudo bagunçado. E ela estava se convencendo de que não precisava arrumar porque para ela estava organizado. O problema é que quando precisava achar algumas coisas, nunca encontrava, sempre perdia tudo. Procrastinava algumas coisas que ela já devia ter tomado como ação. Se ela tem problema em arrumar, em achar o que ela procura, às vezes, está procrastinando em arrumar aquilo para não ter mais aquele problema. E agora, ó, eu quero te dar uma dica prática sobre tudo isso. E até mesmo por isso, né, o foco do nosso objetivo agora, a gente está aquecendo nessas 2 semanas, né, até o dia 2, que é uma forma de preparação para a Masterclass de superação, tá? Gatilho mental da participação, como sempre, bota aí para mim o dia e a hora da nossa Masterclass de superação. Boa! Bota aí. Olha só, gente, então vamos lá. A dica prática, tá? Lembra da nossa agenda secreta do poder? Onde a gente está anotando desde do exercício do elástico, lembra? Para parar de reclamar, todas as coisas que a gente listou, desculpas e tudo mais, tá? Emoções, que a gente falou ontem sobre inteligência emocional. Você vai pegar essa agenda agora e vai fazer uma lista, tá? De todas as suas atividades principais, de tudo aquilo que você tem que fazer todos os dias. Se você é mãe e trabalha fora, tá? Ou se você tem o seu emprego, está trabalhando em casa, quais são as suas atividades diárias, as que devem ser feitas todos os dias. Depois disso, você vai encaixar nesses horários todas as outras atividades. Legal, gente, olha só. Gatilho mental da participação. Funciona que é uma beleza. Muito bem. Então olha só, gente. Listou todas as suas atividades básicas. Essas atividades não podem ser mudadas. Não podem ser procrastinadas. Você não pode deixar isso para depois. Vai te trazer problema. Tá? Ou simplesmente você não pode deixar de dar comida para o teu filho. Vai te trazer problemas. É ou não é? Então não procrastine. Você tem que se organizar nisso tudo. Depois, você tem que listar todas as atividades em ordem de importância. As básicas primeiro, depois tudo aquilo que você tem que fazer em ordem de importância. Você lembra? Você tem que arrumar o quarto? Vá arrumar o quarto. Nunca ponha outra coisa no lugar. Depois disso, eu quero que você escreva uma lista paralela, tá? De recompensas, de possíveis recompensas. Recompensas é tudo aquilo que te dê prazer, mas que na verdade não é tão importante de ser feito e muito menos de que substitua uma coisa importante que deve ser feita. Por exemplo, assistir a um filme, fazer uma comida no meio da tarde, pode ser um chocolate de repente, brigadeiro. Pessoas são apaixonadas por brigadeiro, né? A gente até pergunta assim, gosta muito do que faz? Gosto, mas e de brigadeiro? Vixe! Então faça uma lista das suas recompensas, daquilo que você gosta. Tá? Brincar com o filho, reserva uma hora para isso. Tá? Quais são as suas recompensas? Aquilo que te dá prazer de fazer, mas que não são são importantes, tá? Mas não tão importantes ou não mais importantes do que as coisas que você deve fazer, do que as coisas que você precisa fazer, das etapas que você não pode pular. Então você tem 2 listas. Uma lista das suas atividades básicas combinadas com aquilo que você deve fazer e uma outra lista de recompensas, benefícios, presentes que você se dá todos os dias. Tá? Olha só, tomar banho não é recompensa, hein? Tomar banho tem que tomar todo dia. Só vou tomar banho depois que eu fizer essa atividade. Aí você procrastina a atividade e não toma banho. Aí não dá, né? Tá bom. Então vamos lá, ó. Então essas 2 listas, agora você tem que dar de uma maneira combinar essas 2 listas. Então primeiro você executa a atividade
e depois você se dá a recompensa. Lembra do efeito negativo disso, tá? Nunca vá pela recompensa antes, porque você pode estar treinando o seu cérebro a ser recompensado por não fazer atividade. E a gente tem que fazer o contrário. Tá? Faça atividade e depois você se recompense por isso. É ou não? Né? Quem é pai tem os filhos que sempre fazem. Tudo bem, faz isso, depois a gente faz aquilo. É exatamente dessa forma que funciona. Só que agora é hora de fazer, não com a educação dos filhos, mas com a sua autoeducação, com a sua mentalidade. Você tem que se treinar e se preparar para que você não seja mais um procrastinador e não deixe para depois o que você tem que fazer agora. E olha só, gente, se você pode até não me dar ouvidos agora, né? Mas se você não me der ouvidos, talvez daqui alguns dias, tá? Algumas semanas, alguns meses, talvez até alguns anos, você vai se lembrar de mim nesse papo que a gente está tendo agora e falar, poxa vida, olha eu procrastinando. Ou então, poxa, mas isso não aconteceu por quê? Ah, porque eu não fiz, procrastinei. Então, os prejuízos também devem ser, de repente, listados. E é isso que eu quero que você escreva com muita integridade no seu caderninho, na sua agenda secreta. Tá? Ninguém vai ler isso é só para você. Mas você tem que escrever, tem que registrar. Então, coloca aí algumas coisas que você perdeu ou que deixou para depois e não aconteceram porque você procrastinou. Escreve aí, tá? Se alguém tem alguma coisa atrasada para fazer, ou tem alguma coisa para fazer já faz alguns dias e tal, faz uma lista. E, gente, eu chamo esse nosso caderninho de agenda secreta do poder, porque isso tem o poder da superação. Tá? A superação em si é um poder que a gente tem dentro da gente. Mas a gente só tem algumas barreiras, alguns obstáculos que nos impedem de aprimorar tudo aquilo que está dentro da gente. Então você tem que querer, primeiro passo. Segundo passo, você tem que fazer. Olha só, não procrastinar. É ou não é? Então são 3 listas que eu quero que você faça agora. As suas atividades diárias, as básicas de todo dia, encaixada com tudo aquilo que você precisa fazer. Tá? Qualquer atividade, ir ao supermercado, ou enfim, tá? No que a gente tem hoje aqui. As pessoas não vão ao supermercado com tanta frequência, né? A gente liga para trazer. Mas tudo bem, as atividades que você tem que fazer. E aí você faz uma outra lista dos presentes que você vai se dar com isso. As recompensas depois de cada atividade não procrastinada. E depois disso tudo, você vai começar a enumerar tudo aquilo que você já perdeu e não se deu conta de que procrastinou. Tá? Esses são os inconscientes, né? Os subconscientes da procrastinação. Já virou um hábito e você procrastina tanto que você nem percebe que você está perdendo, deixando de fazer algumas coisas, ou até perdendo alguns momentos na vida só porque procrastinou. Se não tivesse procrastinado, não teria perdido. Enumera tudo isso. Tá? E olha só, o exemplo maior que a gente tem aí, talvez você seja um desses, né? É o imposto de renda. Como é que está o imposto de renda? Já fez a declaração? Não, né? Esse ano foi até melhor, porque me deram um mês a mais, né, para fazer. Então, por que fazer agora se eu posso deixar para fazer depois? E aí procrastina e está até agora sem entregar a declaração do imposto de renda. Bota na tua lista aí. E lembra disso, de que você talvez seja um procrastinador sem saber que procrastina, olha só. Para quem não conhecia essa palavra ainda, né, eu não conhecia por muito tempo, é simplesmente o ato de deixar para depois alguma coisa. E se você deixar para fazer aquilo que tem que ser feito agora, para daqui a meia hora, ou 1 hora, você já está procrastinando. E toma cuidado, porque isso vai aumentando de tempo em tempo e de repente você se pega procrastinando não mais para 1 hora, mas para alguns dias, para semanas e o negócio vai longe. Cuidado com isso, tá? Se treine a não procrastinar. E eu digo mais, a gente sempre usa aí, né? Hashtag superar transforma. Hoje, hashtag não procrastinação. Gente, o recado era esse.
Olha aí, ó. Ah, olha só, da Cleonice, né? Filha de 5 anos e procrastina e enrola. Essa é uma defesa natural das crianças. Todos nós passamos por isso. Tá? A criança, ainda mais quando ela começa a ter as suas obrigações, é ou não é? Começa da fralda. Ela já tem a obrigação de avisar quando ela quer fazer xixi, porque ela está sem fralda, precisa sair da fralda. Tá? E ela começa por esse processo. E eu diria assim que essa é a hora exata para você colocar de uma vez por todas na cabeça dela de que procrastinar é ruim. Isso atrasa a vida dela. Com atividades não importantes, porque para uma criança de 5 anos, talvez não tenha tanta importância a procrastinação. Mas se ela começar a procrastinar com 5 anos, quando tiver 25 já na atividade profissional, ela vai estar expert em procrastinação. E isso não é legal. Então, procure alguns meios, tá? Através de recompensas. Não tentando comprar as crianças, tá? Quando eu digo recompensas, seriam algumas atividades ou algumas coisas que fariam sentido para que ela se estimulasse a realizar tudo aquilo. Até mesmo um abraço ou uma demonstração de carinho depois que ela levantar e arrumar a cama. Olha só, a primeira atividade do dia, como é que eu começo o dia tendo várias missões cumpridas? Arruma a cama. Tá? Tem pessoas que chegam no final do dia e falam assim, poxa, não fiz nada hoje, não tenho nada certo. Poxa, então volta lá no fundamento. Levantou e arrumou a tua cama. A tua primeira atividade já deu certo. Ou será que nem a cama você arruma? Então ensina ela. Se ela arrumar a cama com 5 anos, do jeito que ela arrumar e ficou arrumada, você vai lá e dá um abraço nela. Diz para ela que foi muito bom, que pode ser melhor. Ajuda ela a ajeitar a cama, não arrumar por ela, mas ajeitar a cama, e isso vai provocar uma mudança já dentro do comportamento dela, que vai com certeza ensinar para ela que procrastinação não é a solução. Ela vai aprender a fazer o que tem que ser feito. Isso é muito bacana. Não é? Perguntas mais? Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Mandem perguntas aí, gente. Me mandem pelo inbox, tá? Se não quiserem. Faz assim, ó. Tira um print da tela para postar lá depois. Me marca lá. E ó, Regina, organizar os documentos de finanças, né? Vive precisando. Aquela famosa bagunça da mesa de trabalho, né? A gente até sabe onde está tudo, mas está tudo bagunçado dessa forma. Talvez essa procrastinação de não arrumar as coisas te impeça ou então te atrapalhe na velocidade com que você resolva as coisas. E faz todo sentido, tá? Essa procrastinação em ter que arrumar e organizar a mesa de trabalho, as panelas na cozinha. Olha só, a chave do carro. Quem é que bota a chave do carro todo dia no mesmo lugar, além de mim aí? E olha que eu nem dirijo, hein? Mas eu faço todo dia essa chave estar no mesmo lugar. Faz sentido? Porque quando eu for sair, a chave do carro vai estar naquele lugar. E quem for que seja o meu motorista, né? Porque eu não posso dirigir, eu digo assim, a chave do carro está no lugar dela, na prateleira das chaves, do lado do monitor. É lá que ela está. Isso ganha tempo, velocidade. Faz sentido? Então essa organização, essa procrastinação, né? Alguém chega com a chave do carro e põe em cima da mesa. É ou não é? E depois para achar essa chave do carro? Procrastinou para pôr no lugar? Não pôs no lugar? Não vai achar depois. É ou não é? Para quem perdeu o começo da live aí depois, hoje o assunto foi legal. A Jéssica, olha ela aí, ó. Ei, Jéssica. E eu tava falando sobre crianças ainda hoje, hein? Eu vou colocar ela depois, lá depois você assiste, vale a pena. Faz todo sentido. É isso aí, gente. Então, o recado de hoje era esse, tá? Perguntas, manda pergunta aí que a gente tem mais uns minutinhos. Tira um print da tela, posta lá para eu poder repostar depois. Bem bacana. E olha só, não se esquece de fazer a inscrição para a nossa Masterclass de superação, que vai acontecer no dia 2 de julho,
às 8 horas da noite. Se inscreve no link aqui na bio do meu Instagram, tem um link lá. Você vai lá, se inscreve, põe o teu nome, põe o teu e-mail, que eu te aviso por lá depois, tá? Fica muito mais fácil para a gente se comunicar. Você não perde essa data, mas eu creio que você já tenha anotado ela aí, né? Porque eu pedi para você anotar e já reservar esse dia. É uma quinta-feira à noite. Não tem live de nenhum sertanejo. Já mandei desmarcar em todas. Gente, o recado era esse então, sem mais perguntas. Me mandem por inbox, tá? Me mandem as impressões que vocês tiveram os famosos insights, né? Que vocês tiveram dessa live de hoje, tá? Printa a tela e me marca lá e escreve que insight teve, se gostou ou não, como é que foi, o que precisa ser acrescentado e falado, ou até mesmo sobre que tipo de assunto você gostaria de ouvir, tá? Ainda nessa sequência de atalhos e obstáculos para a superação. E eu sempre vou te mostrar as opções. E falo já de antemão que isso talvez não seja simples, não seja fácil, mas é possível que você supere qualquer problema. Desde os mais simples aos mais complicados. Tá? Dos mais leves aos mais pesados. Você vai conceituar isso, mas você tem que querer. Querer e não procrastinar para fazer, para chegar lá. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês e eu espero vocês hoje à noite. Hoje à noite tem uma pessoa muito importante, muito especial para mim na live de hoje e que é com certeza uma autoridade no assunto aí de superação também. Tá? O papo de hoje vai ser muito, muito legal, muito produtivo e eu espero que vocês estejam lá às 8 da noite. Tá? E consequentemente também, sempre às 11 da manhã, e às 8 da noite acontece a nossa live de preparação para a Masterclass de superação do dia 2 de julho, às 8 horas da noite. Gente, fique com Deus, um grande abraço a todos, sorte e sucesso sempre!